que eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, graças a Deus, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Amém? E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Não é a Páscoa, né? Que essas mensagens do nascimento é sempre na Páscoa, né? Mas não é, mas está aqui, não é para ser um dia estabelecido, né? Semana Santa, porque todo dia é santo. Amém? Então vamos falar isso aqui é no princípio, a encarnação do nosso Senhor, esse mistério da encarnação dele. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então aqui está falando da encarnação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí Hebreus vai falar que sacrifício e holocausto não quiseste, mas um corpo me preparaste. E está escrito antes lá de tudo: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus. Amém? Então, nascido sob a lei, nascido de mulher, está tudo escrito. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Amém? Nascido sob a lei, tudo, e a Bíblia em tudo foi semelhante aos homens. Carne e sangue. Andou aqui igualzinho a gente. Um ser humano, mas um ser divino, um ser humano com a presença do Pai, o primeiro unigênito do Pai, o primeiro filho de Deus nascido do Espírito. Amém? Nasceu no ventre de Maria. E Maria
nem casada ainda é. E aparece o anjo com umas palavras dessas, imagina a cena. Turbou-se. Que conversa é essa, né? Mas está aqui para a gente mesmo, em nome de Jesus. E ela fala assim, porque é um milagre, né? E perceba que, assim que ele fala que vai acontecer, pô, ela não era casada. Aí ele está falando que vai gerar um filho. Então ela vai passar muita vergonha, porque ela não é casada e daqui a pouco está mostrando que está terrível. E como é que ela vai explicar a José que ela nem teve nada com ele e está grávida? Então é um problema sério que ela tem que enfrentar, não é? Muitos problemas, ainda mais naquela época. Só que ela não fala, ela não comenta nada sobre se proteger, preocupando com a reputação dela. Ela pergunta para o anjo, como se fará isso? Como vai acontecer isso? Amém? Olha a pergunta dela. Como se fará isso? Eu quero explicação. Como Deus vai operar esse milagre? Aí é explicado. Gabriel explica. Ele fala, descerá sobre ti o Espírito Santo. Amém? Olha o anjo Gabriel. Descerá sobre ti o Espírito Santo. É o que diz o texto aqui para a gente. E a virtude, depois disso, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Vai descer o Espírito Santo e junto com o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo. Olha o anjo, Gabriel. E aqui a gente vai vendo Gabriel dando um destaque especial a quem? Ao Espírito. Amém? Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, quem vai nascer? Viu? O santo que vai nascer, porque essa obra do Espírito Santo com o poder de Deus vai gerar o quê? Um santo. Amém? Vai nascer um santo, graças a Deus. E será chamado? Vai nascer um santo e ele vai ser chamado filho de Deus. Amém? Então o milagre, esse é o milagre que vai ocorrer. Isso é verdadeiramente um grande mistério. É um mistério isso. 1 Timóteo diz que a vida de piedade é um grande mistério. Aí tem muita gente que fala de mistério de forma pejorativa. É mistério, irmão. É mistério. A vida de piedade é um mistério. Amém? É algo que era impossível ocorrer na vida de qualquer um com o poder humano. Em 1 Timóteo, capítulo 6, capítulo 3, ano 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Amém? A vida com Deus. A vida com Deus. A vida quando nós nos envolvemos com as coisas do Deus que é Espírito. Amém? Isso é vida de piedade. A vida de piedade é aquele que foi santificado. Aquele que foi vivificado. A vida agora com compromisso com outro mundo. É um grande mistério. É o que está escrito, amém? Glória a Deus. Grande é o mistério da piedade. Aí ele vai falar que mistério é esse incrível. Aquele que se manifestou em carne, quem? Jesus, é o que nós estávamos lendo. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito. Amém? Aquele que foi entregue lá como um malfeitor, um criminoso, terrível, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, aí manda a gente, quando é visto dos anjos, a gente olha para onde? Faz a gente olhar para onde? Para cima. Então está falando que os anjos lá em cima, contemplando cada passo de Jesus aqui na terra.
ele caminhando no Gólgota, ele falando, fazendo os anjos, visto pelos anjos. Amém? Isso é profundo, é um mistério, não é? Glória a Deus. Pregado aos gentios, opa, a pregação veio para nós, pregado entre os gentios, olha para cima, depois a gente olha para baixo, ó, pregado por gentios, amém? Por que pregado por gentios? Porque a salvação, os judeus falavam o quê? Que era só para quem? Então, o mistério que estava oculto antes da fundação do mundo, é que a salvação era para a gente também, amém? Isso foi um mistério, que é Cristo, grande mistério, Cristo em vós, a esperança da glória, amém? Pregado aos gentios, crido no mundo, é isso? Crido no mundo e recebido acima da glória, lá à destra do Pai, recebido lá em cima. É um mistério, não é? Olha o grande mistério, é profundo, amém? Amém ou não amém? Então, nós vamos ver esse ser, a terceira pessoa da Trindade em ação, que o anjo está falando para ela que vai descer sobre ti o Espírito Santo. Ele que vai fazer essa obra em você. Ele que vai gerar Jesus em você. Amém? E nós vamos ver Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a fé em Jesus. Mas nós vamos perceber que o Jesus, homem, tinha a terceira pessoa da Trindade, ajudou ele em tudo. Estava com ele o Espírito que gerou nunca abandonou Jesus, estava nele, e é a presença de Deus, amém? É o Espírito da verdade em ação. Abra a palavra do Senhor em Hebreus, ano 13, 9:13. Porque se o sangue dos touros e bode e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, quem morreu na cruz? Ó, Jesus que derramou o sangue, mas é o que a Bíblia diz? Quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Ele não se ofereceu, não derramou o sangue, mas foi pelo Espírito eterno. Olha o Espírito com ele. Quem estava com ele indo para a cruz, ele se entregou a si mesmo voluntariamente, mas quem estava com ele levou ele para lá? O Espírito eterno. Amém? Amém. E isso é para nós também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é para nós também. E Maria, ela queria saber como iria acontecer esse milagre. E o anjo fala como. Ele falou como. E a gente viveu o Evangelho, é viver o milagre. E como vai ser isso? Depois que Cristo, a fé em Jesus, quem desce sobre nós? O Espírito. E o Espírito que faz a obra. A obra da santificação é obra do Espírito. Não foram nascidos da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Quem gera uma nova criatura? O Espírito. Quem vai formando Cristo em nós? O Espírito. Quem me leva a obedecer desse jeito? O Espírito. É o Espírito da verdade. É o mesmo Espírito que eles ficaram lá em Jerusalém para que seja revestido de poder. E ela perguntou e teve a resposta. Teve a resposta e descansou. No final ela diz assim: que seja feita a sua vontade. A sua serva já escutou, e que seja feita a tua vontade. Não interessa o que vão falar. Eu acabei de escutar o que é a vontade do Senhor. Não interessa se vão pensar que eu sou adúltera. Não interessa o que José vai pensar, mas que seja a vontade do Senhor. Não interessa. Não interessa.
O que interessa é que seja feita a vontade do meu Senhor. Eis que tua serva, falou, a tua serva, pode fazer a tua vontade. Amém? Isso é para quem? Para nós. Se foi prometido aqui que eu posso conhecer mais Deus, que seja feita a tua vontade. Eu quero conhecer mais Deus. Assim, eis que um corpo me preparaste para fazer a tua vontade, ó Deus. E nós repetimos isso com Jesus, por causa da presença do Espírito. Eu tenho mais coisas para falar, mas vocês não podem suportar, mas está vindo o Consolador. O Consolador desceu o Consolador para habitar dentro de nós, que é o capacitador. É o Espírito Santo que me leva a amar mais Jesus. É o Espírito Santo que me leva a querer as coisas de cima, a esquecer as coisas da terra. As coisas da terra se tornam insignificantes depois que tu sente a presença desse amor. E não tinha acontecido ainda nada. Ele falou, vai ter, vai ser gerado. Aceitou e sentiu que vinha da parte de Deus. Sentiu que aquelas palavras eram do Altíssimo e acreditou e obedeceu, e hoje Jesus nascido de mulher, cresceu, ensinou, o Espírito Santo desceu, revelou toda a verdade para a gente andar em suas pisaduras e repetir isso como ela mesmo. Se morremos com ele, também ressuscitamos com ele. Por quê? Quem levou ele para a cruz que nós lemos? O Espírito eterno. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele foi declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição que é operada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que tirou ele do túmulo também, que a Bíblia diz. Então, se eu morri, quem me levou ele para a cruz? O Espírito. Acabamos de ler aqui. Quem me leva para a cruz? O Espírito. Quem me tirou do túmulo? O Espírito, para andar em novidade de vida com o Espírito. A mesma coisa, o que aconteceu com Jesus, acontece com o verdadeiro cristão. Como será isso? Claro, como eu vou gerar um filho desse jeito? A tua prima, que nem podia ter filho, já gerou um filho já também, a estéril. Porque para Deus tudo é possível. Porque para Deus tudo é possível. E se Ele está operando em mim, o que não vai ser possível? Se eu já recebi e deixei, o que não vai acontecer? O que Ele fala que faz? Porque a Bíblia diz que nós somos a morada de Deus no Espírito. Se para Deus tudo é possível, igual Abraão, como é que vai ser pai? Você é pai nada, já velho, Sara velha, os órgãos de Sara, a Bíblia diz que já morto, não tinha como. E a Bíblia diz contra toda esperança humana, terrena, não tinha como. Mas a Bíblia diz que ele contra toda esperança creu, sabendo que aquele que prometeu cumpre. E não enfraqueceu na fé, mas glorificava a Deus. Não enfraqueceu na fé, olhando a sua aparência. Como pode? Não. Ele glorificava a Deus, crendo. Não enfraqueceu. Então, toda palavra que é ministrada para nós, que sente desânimo, está repreendido. Que é pesado, está repreendido. Porque para Deus tudo é possível. Ele falou isso. O que vai acontecer contigo é um milagre, o que aconteceu com Isabel é um milagre, o que aconteceu com o apóstolo Paulo é um milagre, o que aconteceu com Pedro é um milagre, tudo com Jesus é um milagre, é viver um milagre. É viver um milagre, ser guiado por um ser que tu nunca conheceu e revelando uma vida que ninguém tinha na terra, é um milagre, porque para Deus tudo é possível. Você passa agora a amar tudo que tu nunca quis.
e tu rejeita tudo que tu queria. Isso é um milagre. Mas, Senhor, como será isso? Crê no Senhor Jesus de coração, que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá. É assim que o Cristo vai ser gerado em você. É assim que você vai só obedecer ao Senhor. É assim que você é o único meio de, depois de tu fazer a vontade dele, morar, receber a promessa, morar no céu. É o que nos aguarda. Como será isso? Aí, quando a gente fala da perfeição cristã, a pessoa logo se irrita e nem quer mais assunto, e nem quer esse papo. Mas como será isso? Como eu vou ser perfeito? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá. Ele que faz você ser perfeito aqui na presença dele. Porque quem vai nascer de ti, Maria, vai nascer, sabe quem está sendo gerado aí? Vai nascer o santo. E como pode Cristo ser gerado aqui e eu continuar pecador? Se o que foi gerado aqui, quem entra aqui é o santo. Depois de nós pecarmos voluntariamente, de termos o conhecimento da verdade, não há mais sacrifício, que nos resta uma expectação horrível de ardor e de fogo. Porque o que ele fala, porque ele chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? Aquele mundo, se ele falar, ele falou que, como nós falamos hoje de manhã, bem-aventurados os puros de coração. Mas quem é puro? Se ele disse que não tem um justo nenhum sequer, mas ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele sabia que ele, na onisciência, tem os puros, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, na onisciência tem. Então, na onisciência, um pecador diante de mim pode ser o puro que ele disse que era, e eu nem sei, mas depois vai revelar. E ele faz essa obra. O que eu tenho que fazer é me render. É me render ao Senhor só. Não é levar uma vida. Maria perguntou como vai ser esse milagre. O anjo revelou, e ela aceitou. E aconteceu com ela o que o anjo falou, porque ela se entregou. Foi gerado Cristo nela. E onde essa palavra entra, porque ele diz que ele é a ressurreição e a vida, ele falou que quem gera uma nova criatura é esse Espírito. Então, como será isso? Nicodemos também não entendeu, mas foi explicado. Quem é nascido da carne é a carne, quem é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito vive a outra vida, vive o milagre. Então, o milagre da encarnação do Senhor aconteceu com ele e era algo impossível. Era impossível acontecer tudo que aconteceu com Jesus. Era impossível aos olhos humanos ele sair do túmulo. Era impossível tudo. Nós também. Só que assim que eles viram o grande milagre, um homem, um ser humano nascer sem a participação do homem, e depois esse homem morrer, viver como viveu, ir lá para o túmulo, ao terceiro dia sair do túmulo, e depois conversando com eles, subir aos céus. Olha o mistério. Aí a Bíblia diz que pela fé eu também morro com ele, porque é o mesmo Espírito agindo. Pela fé eu saio do túmulo, e pela fé ele diz que eu fui para regiões celestiais com ele, para viver a vida de lá. Como pode isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. É assim que acontece o milagre. Só relaxa e para de se preocupar com as coisas do mundo, com a reputação, os problemas que Maria nem ligou. Não estou nem aí porque José vai fazer.
Não estou nem aí porque esse povo aqui, os meus irmãos judeus, vão pensar de mim. O que negócio é a palavra do Senhor se concretizar na minha vida. Que possamos imitar Maria. Amém? E assim como os outros nossos irmãos. Já foi falado. Como será isso? Eu não tenho a menor condição de gerar uma criança sozinha. Eu não tenho a menor chance de ser uma nova criatura sozinho. Mas ele quem faz? Salvo pela graça. A graça. Porque a verdade, a lei veio por Moisés, condenou. Mas a graça e a verdade veio pelo Senhor Jesus. A lei era mentira? A lei era mentira? Não. A lei veio por Moisés, condenou. Mas a verdade, que a lei também é verdade, mas a verdade, só que com Jesus teve algo a mais. A graça. A presença do Espírito em nós. Para cumprir toda a lei do Senhor, como Jesus cumpriu. Porque para levar a gente a Deus viver, tinha que ser alguém perfeito. Um sacrifício perfeito, de uma pessoa perfeita, e desceu. A pessoa perfeita andou aqui e cumpriu toda a lei. Amém, irmão? Não viva como se fosse uma impossibilidade. Que não somos capazes, que não tem como viver o que ele pede. Porque a resposta foi dada. Com o Santo Espírito, maior que está em nós do que o que está no mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E como eu venço o mundo? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. E agora quem está comigo venceu todas as tentações. Então eu sou capacitado pelo Espírito Santo para vencer todas as tentações. Para onde minha mente está me levando? Eu recebo refrigério, recebo consolo, recebo ajuda para me tirar desse caminho. Quem não consegue, continua na carne. Quem não consegue, não tem a presença do Espírito. E a Bíblia diz que quem não tem o Espírito, não tem Deus. Então, o lugar de destaque que o anjo Gabriel deu ao Espírito aqui, está em toda a Bíblia, indo com Jesus, é o mesmo Espírito. Depois que eu escuto o Evangelho da verdade e creio nele, a Bíblia diz que eu estou selado com esse Espírito. O que falta? Nada. Falta eu esquecer de tudo aqui ao meu redor, como Maria esqueceu e disse assim: aqui está a tua serva, faça segundo a sua vontade. E se entregar. Amém? E se entregar a quem? A esse Senhor que morreu, ressuscitou e Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.